Eu queria Que que você bom. se apresentasse um pouquinho para as pessoas aqui do lado de cá que talvez, como eu, não te conheciam ainda, né? E hoje tem esse privilégio enorme de te conhecer e contar um pouquinho dessa maneira que você enxerga Deus, que é uma coisa tão parecida com a minha também, uma coisa Que bom. prática, fácil, bonita, sem Amém. muita dificuldade, né? Olha, desculpa que eu estou com a garganta muito ruim hoje, mas é o Imagina. seguinte, eu sou amazonense, eu nasci em 1955 na cidade de Manaus, quando Manaus era uma cidade ainda muito pequena. Depois veio o assim chamado golpe militar em 64, que amanhã faz aniversário, dia 31 de Olha, março de 64. Então, meu pai foi muito atingido, diretamente atingido, e a gente deixou Manaus e mudou para o Rio. uhum. E eu cresci no Rio, até que mais ou menos aos 18 anos eu voltei a Manaus, passei um período lá de 1 ano e meio, 2 anos, voltei para o Rio, mas em 73 eu voltei definitivamente para Manaus e tive a minha experiência pessoal com Deus em Jesus, no Evangelho, no dia 18 de julho de 73. E foi uma coisa completamente incontrolável, completamente avassaladora. Não deu para segurar mais os meus planos, que não eram muitos, porque eu tinha vivido uma vida existencialmente sem planos e sem projetos. Esses poucos que eu tinha foram para o espaço e eu fiquei totalmente tomado por aquela vontade de pregar o evangelho, de anunciar. E eu comecei fora dos portões, fora dos templos, fora das igrejas. Eu tinha muitos amigos na cidade, os hippies todos eram meus amigos. Uhum. Manaus era uma espécie de capital da ayahuasca, chá de Uhum. cogumelo, todas essas coisas. Então vinham hippies do mundo inteiro para lá, além do que eu também tinha uma relação com o pessoal da elite social da cidade, eram esses dois grupos extremos, e eu Olha, comecei a pregar para eles, para uma ponta e para outra. E, e aí pessoas começaram a se converter, eu fui levando-as para a casa do meu pai, e lá tinha um gramado no quintal, e meu pai já era convertido há uns 5 anos, 6 anos. Quando eu digo convertido, é conhecimento do evangelho, não estou falando de conversão religiosa. certo. Conhecimento do evangelho. E Quero que você aí, explique isso. aí ele abriu a porta da nossa casa e eu enchi o quintal da casa de hippies, eram uns 100, 120. Todo dia minha mãe fazia sanduíches, fritava ovos até não poder mais, e eles ficavam lá comendo, se alimentando. Eu também comprava uns ácidozinhos para fazer gargantilha, bracelete, essas coisas. Eles ficavam trabalhando e eu pregando. Aí Olha. cresceu muito o movimento lá na minha casa e Hum, papai ofereceu o templo da igreja e tá. disse: olha, está lá aquele templo vazio, sem ninguém, e eu já sabia que os templos eram as áreas mais improdutivas da terra, eram os lugares menos usados, que não serviam para quase nada, exceto para algumas reuniões aos domingos. Eu Uhum. passei a usar o templo, aí ele me disponibilizou o pavilhão da igreja atrás e a casa pastoral que ele não usava. Eu enchi tudo. Depois de alguns poucos meses, a gente estava com uma reunião aos sábados à noite, lotada de jovens da cidade inteira,
foi o tempo também que o dono da TV Globo em Manaus, que era o Dr. Felipe Dal, amigo do meu pai, me convidou e me ofereceu um horário gratuito na Globo, na cidade, dizendo, o argumento dele era o seguinte: eu tenho ouvido dizer que tem uma quantidade enorme de pessoas encontrando Deus através de você. Então vamos fazer um acordo. Eu te dou um horário de graça todo domingo, de 6h30 da tarde às 7 horas da noite, um excelente horário. E você paga da seguinte maneira: se todo ano você me trouxer aqui uma pessoa que teve a mesma experiência que você teve, então o nosso contrato está renovado. Olha que demais. Aí eu brinquei com ele e falei, poxa, lá na igreja a gente já tem uns 1000 por lá. Significa o quê? Que eu tenho já 1000 anos de contrato garantido com você. E aí, dali para frente, eu fui pregando, fui para toda a rede amazônica, depois Nordeste, Sudeste, Sul. Quando nós chegamos em 78, eu já estava espalhado por boa parte do Brasil. E aí, em 1980, eu mudei para o Rio, final de 80, dezembro de 80, iniciei meu ministério do Rio, em Niterói, sucedendo um homem de Deus maravilhoso chamado Antônio Elias, reverendo Antônio Elias. O pessoal das gerações passadas ainda lembra muito bem dele. Eu fui sucedê-lo, ele já estava idoso e pediu para eu ficar no lugar dele. Eu fui para lá com 26 anos, eu já era pastor presbiteriano em Manaus. Há algum tempo eu fui ordenado pastor presbiteriano mais jovem do país. Então fui para lá. Dali para frente o Rio virou um hub para mim, para eu me distribuir pelo Brasil, pelo mundo afora. Montei estúdios lá no Rio. Eu também sempre tive um grande apelo social para me envolver com as comunidades bem carentes, e fui juntando evangelho e populações necessitadas. Não precisam ser explicados, eles já nascem explicados. Evangelho que não tenha coração para os mais carentes e necessitados não foi um evangelho que chegou ainda por inteiro na consciência da gente. Mas o fato de que eu era pastor local me colocava ainda com uma culpa paroquiana muito grande. Eu viajava o Brasil e o mundo todo, mas tinha aquela culpa. Eu tinha que estar domingo na igreja, pelo menos. Na realidade, eu ia toda quinta-noite, todo domingo de manhã, todo domingo à noite. Era o mínimo que eu fazia para não me sentir culpado com a minha ausência paroquial. Mas eu sabia, como John Wesley lá no passado sabia, que o mundo era a minha paróquia, que eu não tinha nascido para ser paroquializado em lugar nenhum. E eu não era pároco de um grupo, eu era pároco da terra, do mundo. Onde houvesse gente, especialmente eu estava lá, o meu negócio era gente. E aí, rádio e tal, fui embora. Me conta uma coisa que acho que é o mais incrível disso tudo. O que você falava? Qual era esse evangelho que você está aqui falando para mim, para a gente? Que hoje, né, as pessoas estão mais informadas, têm mais acesso a muita informação, entendem o que são as doutrinas, dogmas, crenças, que na verdade nos afastam, né, de Deus, porque tem essa culpa que você está falando. Quantas vezes, né, a gente não tem medo de ter contato com alguma coisa, ou tem preconceitos de algo que a gente já testemunhou, já viu, já viveu.
E aí a gente dá aquele passo para trás e fala, não, deixa a ciência, deixa eu cuidar aqui da minha vida com uma matemática 2 mais 2 dá 4 e pronto. O que hoje assim você pode definir para essa geração, inclusive, que está aqui te assistindo, de o que é Deus? Quem é Deus para você hoje, que é o mesmo desde lá de trás e que é o mesmo para mim, para muitos aqui, mas para quem ainda não encontrou esse Deus tão fácil acesso, sem mandamentos mil, sem doutrina, sem crenças. Olha só, Cá, eu devo tudo isso ao meu pai, porque o meu pai é que era um agnóstico, e quando eu nasci, mesmo ele sendo agnóstico, ele disse que no meu primeiro dia no hospital, olha que coisa muito doida, no meu primeiro dia de nascido, ele me pegou no hospital no fim da tarde, e ele, agnóstico, me ergueu aos céus e falou: Deus, se há Deus, eu não sei se há Deus, mas se há Deus, eu estou falando com o Deus que é. E eu te ofereço o meu filho, para que ele seja um porta-voz da palavra do Deus que é. Eu não sei se Deus é, mas se há Deus, é para esse Deus que eu estou entregando meu filho. A única coisa que eu peço é que ele te sirva de um modo que ele possa também amar uma mulher e ter filhos, porque eu quero que ele experimente a alegria que eu tenho de amar uma mulher e ter filhos com ela. Eu não quero que ele seja privado dessa alegria humana tão profunda. E ninguém ficou sabendo disso, eu não fiquei sabendo disso, ele só me contou isso no dia que eu estava sendo levado por ele, pela minha família, para o templo de uma igreja presbiteriana, onde eu seria ordenado ministro presbiteriano. Foi então nesse dia, nessa hora, que ele disse: olha, eu tenho um segredo de muitos anos para te contar. E me contou essa história. E falou: eu nunca quis que você soubesse, nem depois de eu me converter, porque eu não queria que a nossa relação fosse uma influência manipuladora. Olha, e o Deus que é Deus, a quem eu te ofereci, eu pedi a ele que ele te contasse tudo. E agora nós estamos indo e você já é casado, você já é pai de 2 filhos, novinho, e tendo essa experiência que eu nunca te narrei. E aí, a minha tese de ordenação é a segunda grande explicação. A primeira coisa que eu me perguntei, quando eu me converti, eu já tinha sido batizado na Igreja Católica e na Igreja Presbiteriana, quando criança. Mas eu me converti, uma experiência fascinantemente intensa, e aí no dia seguinte eu peguei a minha moto, entrei no meio da selva em Manaus e fui. Naquele tempo Manaus era cercada de selva, selva, selva. E eu corri uns 4, 5 quilômetros numa trilha, até que eu dei de cara com o Igarapé, que é aquele riacho amazônico límpido, passando no meio dos buritis, muito lindo. E eu olhei aquela água, aí eu fui lá cheio de emoção quebrantada e me joguei de costas para trás, em nome do Pai. Aí eu abria os olhos lá do fundo e via o azul celeste, eu voltava, tomava ar em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Me batizei, eu digo, aí a religião já me batizou bastante. Na Igreja Católica, na Igreja Presbiteriana. Eu agora é um momento meu e de Deus, eu não estou querendo ninguém a não ser. Exato. Já tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tá bom. Basta. Então tudo já começou simplificado.
pelo meu pai, pela minha consciência. Os hippies me ajudaram muito a simplificar o olhar da vida. Os meus amigos muito doidos, que eu sempre tive muito amigo, absolutamente enlouquecidos, no melhor sentido, no sentido daquele desvairamento psicológico, de não terem medo de pensar. Então, essas contribuições eu sempre incorporei como preciosas. Aí veio a minha tese de ordenação. E aí eu ia dizendo, assim que eu me converti, a primeira coisa que eu comecei a pensar foi escuta. E esse mundo inteiro de pessoas que nunca ouviram falar o nome Jesus. Gente que viveu até aqui sem saber, a maior parte da humanidade nasceu, cresceu e morreu sem ouvir falar o nome Jesus. O que aconteceu com essas pessoas? De acordo com a doutrina da Igreja Cristã, em geral, todo mundo que não recebeu a informação formal do Evangelho se perdeu. E aí tem uma outra coisa. Está lá preso. E tem uma outra coisa ainda terrível. É que o destino dessas pessoas depende dos humores da igreja. Da igreja ir pregar, da igreja ir falar, porque se a própria igreja não tiver... Se ela chegar, se ela não tiver o humor, ou o modo, ou a forma, ou ainda que chegue, se ela não souber se comunicar com aquela geração, esse pessoal todo se perdeu, e o meu coração gritava não, não, não. E eu vivi a mesma coisa, eu fico chocada. Eu falava isso, falava, gente, mas não faz sentido. Deus é Deus, não... mas explica. Que e aí, as minhas leituras do Novo Testamento, tudo me mostrava uma direção diferente. Porque eu não lia o Novo Testamento com dogmas. Com dogmas católicos, nem com dogmas reformados, com dogmas do cristianismo. Eu lia as letras em português, sabia ler português, pontuava direito em português, lia em voz alta, ia compreendendo facilmente o que eu estava lendo. Aí comecei a me interessar nas pesquisas do hebraico e do grego, vi que era a mesma coisa, que era só uma sofisticação para um monte de religiosos profissionais tirarem onda, como se eles é que fossem os detentores de um saber superior, mas não era nada disso. E como eu era uma pessoa ávida por leituras, eu fui consumindo livros e livros e livros, e fui chegando às minhas conclusões e escrevi uma tese chamada Como Deus sempre salvou e salvará fora das instituições religiosas. E aí a tese toda, o Novo Testamento, Jesus, os Evangelhos, o pessoal que mais assustou Jesus, que era gente que não tinha nada a ver com judaísmo, nem com sinagoga, nem com nada disso, a liberdade dele, os anúncios dele, inclusive em Mateus 25, de que aqueles que o tinham servido, e tinham sido pessoas que nem sabiam do nome dele, nem quem ele era, que perguntaram quando foi que nós te ajudamos, te demos de comer, de beber, quando foi? E ele disse, sempre que vocês fizeram isso a qualquer um desses pequeninos, a mim vocês faziam. E leituras e mais leituras como aquela parábola do chamado rico e do Lázaro, onde o Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para os padecimentos, é uma ilustração de como você não precisa de nada nem de coisa alguma para chegar onde você tem que chegar, se o seu coração for um coração harmonizado com o amor a Deus, e que a gente só ama a Deus no próximo. Que não dá para amar a Deus dando adeus para as nuvens, jogando beijinho para anjos,
como a religião ensina. Não. É o amor. Quer amar a Deus? Aqui, é do próximo. Né? É aqui. É do próximo. Eu falo que é na horizontal. É a cruz, não é? O encontro é o vértice de vertical e horizontal. É nesse ponto aqui que eu encontro Deus, é onde eu encontro o próximo, e onde eu encontro o próximo, eu encontro Deus. Então foi uma tese que eu escrevi. Eles tiveram um problema enorme para me ordenar, porque o raciocínio deles é o seguinte: como é que um cara que crê assim vai ter motivação para pregar? Como é que ele vai chamar a gente, né, para o local? Como é que as pessoas virão sem medo, sem pânico, sem ameaça, sem infernos, sem juízos, sem dedo em riste, como elas virão? E aí alguém se levantou lá, um missionário americano, gente muito boa, se levantou ao terceiro dia já. Ele levantou e falou: escuta, vocês estão falando com o Caio. Olha, ele desde que se converteu não faz outra coisa a não ser pregar. Prega na rua, na praça, na esquina, nos colégios, nas universidades, no rádio, na televisão, escreve livros, está fazendo. E se nós todos nos uníssemos aqui para tentar pregar para a quantidade de pessoas que ele alcança todo dia, nós não iríamos conseguir nem no ano inteiro. Então, por que vocês estão perguntando pela motivação dele para pregar? Se ele não faz outra coisa senão pregar, será que não é óbvio que isso que ele tem no coração é o bastante para se pregar o genuíno evangelho da graça de Deus? Aí cessaram as discussões, eu continuei sempre sabendo que iria chegar uma hora que eu iria ter que tirar todas as capas, todos os escudos, jogar todas as espadas da religião, todas as armas que eu quase não usava, mas as poucas que eu usava, as paroquialidades que me cingiam ainda, chegaria o dia em que eu não continuaria. Olha. Quando esse tempo foi chegando, eu fui tendo certeza no meu coração que tinha chegado mais ou menos a hora. E que infelizmente, você estava no caminho certo, né? Você sentia isso. Mas eu sentia que eu tinha traído o caminho, porque depois de uns 10 anos andando daquele jeito, eu comecei a ficar e me tornei a figura mais conhecida do meio cristão. Sim. No Brasil. E Rede Globo de televisão no Rio, me dando horários e não sei o que, eu sem pagar nada. Família Marinho me chamou lá e disse: olha, você tem esse horário aqui, abra a programação de sábado, pregue para as pessoas. Mesma coisa, Rádio Globo, Rádio Tupi, rádios de São Paulo, jornais, colunas, não sei o quê. Virou uma coisa enorme, mídia o dia inteiro. Ali acossando você, já abre a porta com aquele monte de gente. Você sabe muito bem como é que é viver assim, é um horror. E então, quando chegou essa época, eu tinha crescido demais, eu era dono já de um canal de televisão que estava em 58 cidades, emissoras de rádio, transponder de satélite pessoal, editora, revista, que era a segunda maior revista do grupo da Isto É. Enfim, muita coisa, muita gente, muito tudo, fundando organizações para-eclesiásticas, Viva Rio, Amigos de Fora. E aí a influência que eu tinha no meio evangélico era quase absoluta. Sim. Conclusão, eu acabei fundando, olha o paradoxo, fundando a Associação Evangélica Brasileira, que foi a maior entidade de classe de igrejas e de pastores que já existiu no Brasil. Eu era o presidente, fui aclamado presidente, eu não queria. No meu coração eu sabia que eu estava em traição. Foram as primeiras depressões que eu tive na vida, aconteceram por causa daquilo. Porque eu sabia que tinha um choque
entre o meu chamado original e o que eu tinha me tornado. E aí eu comecei a orar e a querer sair daquilo ali. E um dia eu peguei um dos meus filhos, que já trabalhava comigo há alguns anos, e falei com ele, o Davi, falei, filho, eu não aguento mais essa máquina, esse sistema, não tem nada a ver com a minha alma. Não tem nada a ver com a minha alma. E hoje milhões de pessoas dependem de mim no Brasil e fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa. Eu ia fazer palestras fora, na Alemanha, eram estádios de 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. Nossa. A mesma coisa na Inglaterra, nos outros países europeus, Hungria, outros todos, União Soviética, Estados Unidos e na América Latina, convites de todos os grupos. Eu disse, como é que eu vou fazer? Eu não queria, eu não busquei, mas eu virei uma figura mundial do Evangelho. Como eu vou sair dessa? E eu não quero largar o Evangelho, eu só quero deixar o sistema. O sistema, é. É. Aí o meu filho falou, pai, ela desculpa, mas eu acho que você está perdido. Eu acho que só uma tragédia tira você daqui. Só uma tragédia. E acabou que foi uma tragédia. O meu divórcio, que foi uma das primeiras liberdades às quais eu me permiti, sim, foi a de pensar sobre a minha necessidade de me divorciar, que não tinha nada a ver com a minha ex-esposa, nem com coisa alguma. Nós tínhamos um casamento bom, sem briga, sem confusão, de paz, mas faltava alguma coisa de mim para ela, eventualmente dela para mim. Eu sei que eu já estava cansado demais, já tinha filhos com 20 anos de idade. Eu falei, não, eu não vou envelhecer dentro de nenhum sistema, dentro de nenhum sistema que não seja feliz. Obrigado pela doutrina a ficar no sistema, né? Que você acredita. Pela cobrança do povo. Pela cobrança, você deixa de ter qualquer processo de individuação pessoal, você passa a ser uma persona, você passa a existir para demanda de milhões de pessoas a teu respeito. E aí eu fiquei pedindo coragem, pedindo força para fazer aquela ruptura, que eu sabia que não era só minha e dos meus filhos, era uma ruptura nacional, era uma ruptura imensa, com implicações nas vidas de milhões de pessoas, mas ao mesmo tempo eu pensava, do que é que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma, meu coração, minha capacidade de amar, de ser simples, de ser feliz, de ser humilde na minha experiência de felicidade. O que me adianta? E aí, então, eu fui arregimentando forças, até que em abril de 1998 chegou o dia, chegou a hora, dia 28 de abril de 98. Nossa, e naquela época ainda era também algo socialmente não aceito tão bem quanto é hoje, totalmente. Né? Então era para um cara como eu, não era para ninguém. Mas para um cara como eu, era uma loucura absoluta. No meio evangélico, era como se o Papa Francisco, se fosse evangélico, dissesse que tinha uma esposa com 4 filhos. Aí, escândalo então, nacional. Uma loucura. Me conta um pouquinho, eu sei que a gente já está no limite aqui de horário, mas me conta um pouquinho dessa liberdade, que é tão difícil. A gente fala dessa liberdade, de como Jesus nos mostra em todas as palavras dele, como é leve, como é simples, como é amor, perdão, e as pessoas gostam de se colocar em lugares que elas se sentem culpadas. O ser humano tem essa necessidade, talvez, de
buscar esses lugares de culpa para não conseguir sentir a plenitude que é Deus e a presença dele? Com certeza absoluta. Você olha não apenas para as sociedades ou para as sociedades judaico-cristãs, mas se você olhar do ponto de vista antropológico para todas as culturas da Terra, você não encontra cultura sem culpa, sem derramamento de sangue, sem expiação, sem barganhas. Do ponto de vista da arquetipia bíblica, é uma coisa que vem do Gênesis. Vem de Caim e de Abel. Começa antes, com Adão. Eu ouvi a tua voz e me escondi de ti. Essa certeza de contradição entre você e o santo, 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 está presente em todo ser humano. A certeza de que a gente está em processo de evasão, de fuga, de se esconder, que a coisa mais difícil que tem é se admitir diante de Deus. Que foi o que Abel, filho de Adão, fez. Ele se admitiu diante de Deus. E ele oferecia sacrifícios de ovelhinhas imoladas, de cordeirinhos imolados, porque ele sabia que ele não deveria se imolar, porque a vida tinha um sentido maior, mas ao mesmo tempo ele reconhecia o significado dessa discrepância. Tá. Bom, a história do Velho Testamento inteiro é a história dessa discrepância e da busca do homem de se apaziguar em relação a Deus. E aí ficou provado nos altares dos judeus que não importava a quantidade de ovelhas, touros e animais que eles imolassem, eles continuavam com uma culpa recorrente. Eles tinham que fazer aquilo todos os dias, porque quanto mais faziam, mais culpados se conheciam e se experimentavam. Olha. É por isso que quando Jesus aparece e João Batista o vê a primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o tempo verbal grego que ele usou é tirou, tira e tirará. É presente contínuo. Tirou ontem, tira hoje, tira amanhã. Tirou dos primeiros humanos, tirará dos últimos. Se você olha para o Cordeiro de Deus, a sua culpa é eliminada. É por isso que Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos, não é teremos, podemos ter, é temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É simples, simples, simples. Agora, por que as pessoas não querem? Porque são milênios e milênios de transferência de culpa para o bode expiatório. Você vê que lá na lei de Moisés tinha o tal do bode expiatório. Sim. Ou seja, a culpa do povo era jogada em cima do pobre do bode, que ficava rodando em volta do acampamento. Ele não tirava o pecado, mas ele rodava um dia inteiro, ou uma semana. Ou seja, ele apenas era uma memória de que o pecado estava ali. Estava ali. E a imolação dos cordeiros rituais, lá no tabernáculo e depois no templo, faziam a mesma coisa. Era uma transferência psicológica, era uma catarse de momento, mas não resolvia. É por isso que a simplicidade do Evangelho é inaceitável. Porque o Evangelho diz: olha, você não precisa de templo, você não precisa adorar nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, como Jesus disse em João 4, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, acaba com a geografia do sagrado. Jesus diz que o templo está aqui dentro, no coração, de onde procedem os bons e os maus desígnios.
Ele disse, se você quiser falar com o pai que está em secreto, entre no seu quarto e fale com seu pai. E aí ele diz, não andem ansiosos de nada, porque o vosso Pai Celeste sabe o de que necessitais. Ele ensina a orar e diz, mas não transformem isso numa vã repetição, porque vocês estão falando não com o ídolo, com Deus que sabe. Mas a religião veio e tomou para si essa prerrogativa. Tanto faz, como eu disse, é numa sociedade judaico-cristã ou em qualquer outra sociedade planetária, todas elas chamam para si o mesmo lugar e o mesmo papel de mediadora, de sumo pontífice, de fazedora de ponte entre você e Deus. Então, o indivíduo, quando ele começa a perceber que para ele ter uma vida com Deus, ele tem que ter uma vida com Deus, aí ele não quer, ele prefere contratar um sacerdote, contratar um culto, contratar uma missa, contratar uma campanha, dar o dízimo, sai mais barato do que sondar o coração. Ele prefere fazer qualquer coisa desde que ele não se enxergue, desde que ele não se exponha para ser transformado, como Jesus disse, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, e tendo coração, não se convertem, para que, porventura, não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não discernam com o coração e tenham que se converter e ser por mim curados. Então, o que você perguntou daria livros e livros e livros para trazer uma resposta antropológica, psicossocial e de todos os níveis, e do ponto de vista da psicologia da religião também, de como ela alimenta esse processo. Uma coisa, só para eu terminar, porque eu sei que a gente já estourou o tempo, olha só. Você chega no Apocalipse, João 21, João 22, aí você entra na Nova Jerusalém. E João anda por lá e vê que os valores estão todos invertidos. O que aqui a gente usa, bota pedra no chão lá, a pavimentação é feita com ouro, para o pessoal pisar no ouro. As pérolas estão nas maçanetas das portas. A cidade é quadrangular porque ela tem portas abertas para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, para gente de todos os lugares e de todas as nações entrarem. E lá se diz que as folhas da árvore da vida servem para curar os povos. Servem para a cura dos povos. É uma coisa linda. As folhas da árvore da vida servem para a cura dos povos. E aí João prossegue e conclui dizendo, lá, no entanto, eu não vi nenhum santuário. Nenhum santuário. Não é uma coisa maravilhosa? Eu não vi nenhum santuário. É tudo, todo mundo sob a luz do Cordeiro. Também é uma cidade sem abóbada. Você olha para o céu, é a luz de Deus sobre todos os seres humanos. Essa é a sociedade a qual eu pertenço, a qual você pertence. Sim. Esse é o evangelho que nós anunciamos e, com a graça de Deus, anunciaremos sempre. Essa é a espiritualidade que a gente quer guardar no coração, quer compartilhar com os nossos filhos. Eu tenho compartilhado com os meus 6 filhos e tenho compartilhado com os meus 5 netinhos, eu e minha mulher. E minha primeira igreja é a minha mulher, somos 2. Jesus disse que se fossem 2 ou 3, nós somos 2. É a minha primeira igreja. 3 é quando eu já tenho esses filhos todos em volta, e esses netos, é a minha segunda igreja. Minha terceira igreja é feita dos meus amigos de comunhão, amigos de afinidade espiritual, meus irmãos genuínos. Isso não está escrito em nenhum hall de membros. E a gente não se reúne para dar dízimos e ofertas. A gente se reúne para comer, beber,
abraçar-se, troca, beijar-se. né? Trocar experiência. E comunhão uns com os outros, cuidado uns pelos outros, amizade. A verdadeira irmandade é a amizade. E aí eu também tenho irmãos de outras identificações, como também Jesus me ensina que todo outro ser humano na face da terra, independente dele ser cristão, judeu, muçulmano, ateu, agnóstico, budista, taoísta, seja lá o que seja, ele é meu irmão também. E eu sou chamado a amar a Deus nele. Esse é o Evangelho. O que passar disso é comentário tolo. É verdade, é caminho, é vida. E sabe o que eu acho lindo? Quando, eu não sei se vai dar para eu falar, porque tá bastante eco, mas só quando eu falo que dá esse eco, porque é para eu deixar você falar mesmo. Mas para mim não dá. Não dá. Só para... Tem muita gente que às vezes me escreve, ai, Carol, como é que lê a Bíblia? Como é que eu faço para ler? De onde eu começo? E eu vou aproveitar aqui o gancho para responder um pouco como você está falando, que é pegar esse evangelho simples, que são as palavras de Jesus pelos Mateus, Marcos, Lucas e João, pega um, escolhe um que você goste mais, leia, e aí pega esse princípio e vai ler o resto, porque não adianta ler o resto sem conhecer exatamente o que você falou, da graça, porque senão a sua cabeça vai te levar sempre para a punição, para a culpa, para o castigo, que não é a verdade de Deus. Que a verdade de Deus é essa que você falou, tá aqui para todos nós, livre, de graça. É só você aí na sua casa, do jeito que você tiver, fechar os olhos aí, falar com ele do jeito que você quiser. Pensamento, oração, reza, o nome que você der, mas é com sinceridade, né? Eu costumo dizer há muitos anos que Jesus é a chave hermenêutica para você abrir não só a Escritura, mas a vida toda. Porque se você... Eu ia dizendo que tudo começou para mim com meu pai, que meu pai se converteu lendo a Bíblia. E quando ele pegou a Bíblia para ler, essa aqui é a Bíblia da minha mãe, que está comigo há mais de 50 anos. Quando ele pegou a Bíblia para ler, ele abriu aqui em Gênesis. Aí ele falou, vou ler esse livro, vou ler, nunca li a Bíblia, vou ler. Aí minha mãe falou, meu filho, não lê daí não, porque esse é um livro diferente. Para você entender esse livro, para entender, você tem que começar do fim. Aí ela abriu em Mateus para ele e falou, leia daqui. Porque se você entender o fim, aí o começo fica fácil. E ele confessou muitas vezes que se ele tivesse começado do Gênesis, ele tinha parado no Levítico. Tinha parado. Era muito sangue, era muita morte, era muita punição, era muita sentença, era muita confusão. E em Jesus, ninguém te condenou, mulher? Não, ninguém. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Com Jesus é graça, é sempre acolhimento. Quando vêm os religiosos perguntar por que ele comia e bebia com pecadores e meretrizes, ele disse, em verdade eu vos digo, que muitas meretrizes e pecadores vos precedem no reino dos céus. Chegam antes. Vos precedem. Olha só onde isso chega. E os polos estão todos invertidos. Eu fico emocionado, não adianta. Que bom, que bom. Obrigada, Caio. Lindo, lindo. Porque é muito lindo. Eu espero que todas essas pessoas que passaram aqui hoje, mesmo pegando um trechinho de cá, um trechinho de lá, tenham entendido a essência do que é. Porque é verdade, é fácil, é amor, é fechar os olhos, é o que eu falo. Busca dentro do seu coração que você vai encontrar. Ele já está aí. Todo aquele que busca, encontra. Amém. O que pede, recebe.
Amém. E aquele a quem bate, abrir-se-lhe-á. Foi Jesus quem falou isso. Então, é só crer. Amém. Porque se você crer, ninguém, nada vai se interpor É isso mesmo. entre você e ele. Muito obrigada. Que coisa obrigada. boa. Primeira de muitas. Primeira de muitas, se Deus quiser. Faremos outras. Caio, prazer enorme. Não vejo a hora de você tomar vacina e já vir para cá para a gente se conhecer pessoalmente. Eu vou com a minha mulher conhecer você, Vai ser seu marido. Um prazer enorme. Um beijão em vocês, comemos uma pizza gostosa. Vai ser demais, Deus demais. te abençoe. Amém, Muita a nossa. paz. Obrigada, Flávia. Obrigada, Caio. Tchau. Beijo a todos, obrigada. Tchau, querida. Beijão.